Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Mayara Fontana, eu sou estudante de Direito da UFRJ e faço parte aqui da equipe de conteúdo do Master OAB. Hoje eu vim falar para vocês, bem rapidinho, de um tema muito importante dentro da filosofia do direito, que é a hermenêutica jurídica. Pode jogar o slide, por favor, Eric. Aqui nós temos o raio-x, né, das matérias mais cobradas, e você pode ver que a hermenêutica jurídica ela é cobrada o segundo tema mais cobrado na sua prova. Então, assim, apesar de ser um tema que não é tão extenso, ele precisa de muita atenção, porque ele é vastamente cobrado nos exames. Pode voltar aqui, Eric. Para a gente começar bem isso aí, a gente vai ver alguns conceitinhos bem importantes sobre hermenêutica. Pode jogar o slide, Eric. Hermenêutica. O que é hermenêutica? Ela é o estudo sistemático da interpretação de textos, descrevendo os princípios e estabelecendo os métodos interpretativos. Então, o que é a hermenêutica? Ela é interpretação de textos, ok? Então, dentro do direito, a hermenêutica jurídica, ela vem com o dever de interpretar, e a gente tem que lembrar sempre de 3 Ds, que são esses 3 que estão aí na tela para você. Número 1, determinar o sentido da norma. Número 2, determinar o conteúdo da norma. E número 3, delimitar o seu exato alcance. Ok, pessoal? Pode voltar aqui, Eric. Vou colocar aqui no quadro para vocês, para a gente entender a relação de direito e hermenêutica. O que a gente vai usar aí. Essa relação ela encontra-se na previsão das condutas ok, pessoal? E na aplicação da norma. Nossa, gente. Ok? E agora, para a gente entender o direito e a hermenêutica, para a gente começar a se aprofundar um pouco mais agora na matéria, que eu já dei para você esses conceitinhos básicos, nós temos que entender 3 correntes jurídicas muito importantes. A gente vai aqui repassar bem rapidamente, porque vocês já devem ter estudado isso em Direito Moral e Justiça, mas é sempre bom relembrar aí, porque vai ser citado no decorrer do nosso estudo hoje. Pode colocar aí, Eric. A primeira corrente é a do justnaturalismo. A gente tem que lembrar que o que é o justnaturalismo? Ele independe da vontade humana. É o quê? É o direito natural. Ele pressupõe os valores humanos. Ok, pessoal? Seria o conceito de que há normas morais supracitadas que valem juridicamente, às quais o direito é subordinado. Então, o que isso quer dizer? É aquela ideia de que a moral ela vai englobar o direito. Certo? O direito, ele é subordinado do direito natural. O nosso segundo conceito aí é o positivismo, vem, logicamente, após o justnaturalismo, e ele surge como uma reação à lógica do direito natural. Ele seria o quê? O direito posto, que parte da premissa que todo direito vem do Estado. Ok, galera? Ele vem para justificar a legitimidade do direito enquanto ordem normativa. É aquela ideia do direito pelo direito. Pode voltar lá, Eric, que ainda tem mais um conceito. O direito pelo direito. E aqui a gente já encontra aquela ideia de que o direito e a moral são coisas totalmente distintas. Tá bom, pessoal? Eles não se encaixam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o último conceito aí é o do pós-positivismo. Ele aparece para tentar restabelecer a relação entre o direito e a ética, diferente do justnaturalismo, que elevava a moral, né? E diferente do positivismo, que estava sempre distinguindo totalmente o direito da moral. Então, o pós-positivismo ele vai trazer os valores de volta e amplia também o protagonismo do judiciário, tá?
a gente passa para o conceito de que o direito ele é composto de regras e princípios, ok? Então, a moral e os valores, elas vão influenciar o direito de alguma maneira. Pode voltar para cá, Eric. Então, agora que a gente lembrou essas três correntes bem importantes e que vão aparecer muito ao longo do nosso estudo, a gente vai começar a falar das fontes da hermenêutica jurídica. Joga o slide rapidinho aí. Aqui nós temos autêntica ou legislativa, doutrinária ou científica e judicial ou judiciária. Pode voltar para cá, Eric. A autêntica ou legislativa é quando o legislador ele interpreta a norma de acordo com o ordenamento jurídico. Não é uma prática muito comum, mas ela existe. E um dos exemplos que a gente pode dar é, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que no corpo da lei ele dá a definição de consumidor. A CLT, por exemplo, que também dá a definição de empregador. Então, assim, é a interpretação pelo ordenamento jurídico, tá? É o legislador que vai dar essa interpretação. A segunda que eu falei, que era doutrinária ou científica, é a mais comum, principalmente no ordenamento jurídico, em que o doutrinador é quem vai dar a interpretação pra gente. A gente vê isso muito no direito, né? Nós estudamos não só a letra da lei, mas a gente estuda também as doutrinas majoritárias, minoritárias. Então, essa é uma fonte também de interpretação, é uma fonte da hermenêutica jurídica. E, por fim, a judicial ou judiciária, que ela vem aí, ela é nova, vem com o advento do pós-positivismo, como eu já falei anteriormente, que ele vem para ampliar o poder do poder judiciário. Então, é isso mesmo. Então, ele vem só mesmo para ampliar essa atuação do judiciário, podendo dar interpretação também nas decisões judiciais. É o que a gente falou aí de princípio, de norma. Então, assim, são coisas distintas, mas que hoje, na hermenêutica moderna, ainda existe. Não tá no slide, né? Agora, a gente vai passar para as espécies da hermenêutica jurídica. Vou apagar esse esqueminha aqui, vou colocar um outro esqueminha, porque são bastante detalhezinhos. E dentro dessas espécies, nós temos 6 tipos de interpretação que são muito importantes, tá bom? Nós vamos ter aqui a hermenêutica, ela vai se dividir em 2 pontos, sendo esses pontos quanto ao método e quanto ao resultado. Gente, se a letra estiver muito ruim, vocês avisam aí que eu dou uma melhorada ou falo melhor para vocês, tá bom? E quanto ao resultado. O método, nós temos 4 tipos de interpretações e quanto ao resultado, nós temos 2 tipos de interpretações. Eu vou enumerar cada uma delas para vocês e vou explicando conforme eu for enumerando, tá bom? Primeira coisa que nós temos é a interpretação literal. Aqui você pode ver, vamos lembrar que essas 6 aqui são interpretações. Hermenêutica é igual a interpretação. Então, sempre que a gente estiver falando desses sentidos, nós estamos falando da interpretação da norma, ok? Segundo ponto é a histórica. Interpretação histórica. A interpretação teleológica e a interpretação sistemática. Quanto ao resultado, nós temos a interpretação extensiva e a restritiva.
Beleza, pessoal? Então, vamos partir para eu explicar para vocês cada uma delas. A interpretação, apesar que, deixa eu ver se tem um slide para vocês. Pode jogar no slide aí? Eu acho melhor para vocês. Eu coloquei aqui no quadro, mas para vocês darem um print ou anotarem da maneira que vocês preferirem, também tem esse esqueminha aqui. Quanto ao método, nós temos primeiramente a interpretação literal. Ela é o quê? Ela é a busca pela literalidade das normas. Exatamente isso, é o que diz a própria palavra, é a literalidade das normas. Ela é uma análise das regras gramaticais. Seria pode voltar aqui, Eric. Seria o sentido estrito da palavra. O que a palavra quer dizer é aquilo que a norma vai aplicar. Ok? Esse é o sentido literal. A interpretação histórica, ela vem... Pode jogar aí de novo, Eric? Segundo ponto, interpretação histórica. Ela existe com a necessidade de reconstruir o contexto em que a norma foi criada, seja pelo contexto social, político ou econômico. Tá bom, pessoal? Nesse caso, a norma não vai estar ligada somente à literalidade dos termos da norma. Ela tem que entender também aquele contexto, todo que a norma foi criada, questão dos valores e tudo mais. Terceira interpretação, teleológica. É aquela ideia da finalidade da norma, né? A busca pelos fins da norma. Qual a finalidade dessa norma? Qual a finalidade que você pretende alcançar por meio da aplicação dessa norma? Então, lembra-se que interpretação, estamos falando sempre de aplicação da norma, certo? Hermenêutica jurídica. E a última interpretação quanto ao método de utilização é a sistemática, que é o preceito de que o ordenamento jurídico é uma unidade e sua interpretação e sentido das normas está contido no próprio ordenamento jurídico. Ou seja, a lei existe dentro de um sistema e deve ser pensada de forma conjugada às demais leis. Elas não estão ali sozinhas. Não devem existir contradições e premissas de perfeição de uma norma ou de outra. Elas devem ser coerentes e coesas. Voltei aí. É bom ressaltar que esses métodos, eles devem ser sempre usados em conjunto. Não existe, pode voltar aqui, Eric. Não existe uma hierarquia entre essas interpretações. Essas 4 interpretações quanto ao método, elas devem ser usadas juntas, em conjunto. Você tem que ver a interpretação literal, se encaixa, o histórico de criação daquela norma, se a finalidade dela, se ela pode ser aplicada naquele momento, e também se ela respeita o ordenamento, se ela está ali em conjunto com outras normas. Você não pode invalidar uma norma, ok? E aqui, não sei, o meu quadro ficou bem ruim, né, gente? Então, acho que vocês preferiram mesmo a telinha. Vou colocar só mais uma vez para vocês aí. Ó, quanto ao resultado, interpretação extensiva e a restritiva. Aqui a gente pode levar no sentido praticamente expresso da palavra. Pode voltar aqui, Eric. A interpretação extensiva, ela é quando a lei carece de uma certa amplitude. Então, você tem que estender o entendimento dessa norma para você gerar uma coerência na aplicação dessa norma. Então, é exatamente o que diz ali a palavra. Interpretação extensiva. Ela estende o conceito da norma, ela estende o que a norma está querendo dizer para que seja feita a aplicação coerente da norma ao caso, ok? A segunda e última, interpretação restritiva, ela já é exatamente o contrário da extensiva. É quando a lei, quando a lei, ela tem já um significado que amplia muito o conceito. Então, assim, ao contrário da extensiva, que falta ali uma explicação, uma coerência para você fazer a aplicação daquela norma, a restritiva, pelo contrário, você tem uma explicação muito extensa, muito grande, e que para você não caia na incoerência na hora da aplicação dessa norma, você vai restringir essa validade, não, desculpa, gente. Você vai reduzir o alcance dessa norma. Essas são as principais espécies da hermenêutica jurídica. Agora a gente vai aí estudar duas históricas da hermenêutica, a hermenêutica tradicional e a hermenêutica contemporânea, para a gente entender aí um pouco mais
sobre essas interpretações que eu falei agora nas espécies e tudo mais. Pode jogar aí o slide. Aqui a gente está falando da hermenêutica tradicional e nós temos alguns pontos que foram muito importantes nessa época. A escola de exegese, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi uma das primeiras correntes do pensamento positivista, né? Ela utiliza-se da interpretação literal das normas. Lembra que eu falei agora há pouco? Interpretação literal das normas. Isso é mais voltado para o positivismo, certo? O segundo ponto aí, codificação, direito dos códigos. Nessa época, eles se baseavam muito nos códigos. Então, assim, o código dava toda a interpretação para essas leis, para essas normas. Então, as normas eram baseadas nessa codificação, nesses códigos criados à época. O que seria essa codificação, né? Ela pode voltar aí pro slide, Eric? Ela é um corpus normativo composto de todos os dispositivos jurídicos com a mesma finalidade temática. Então, essa era a principal... Pode voltar para cá, Eric. Essa era a principal forma de interpretação das normas na época da hermenêutica tradicional. Tá bom? Voltar rapidinho para o slide. Aqui nós temos dois grandes pensadores, Montesquieu e Beccaria, que aqui eles vão trazer a ideia... Pode voltar para cá, Eric. Do judiciário tímido. Aqui, como a gente ainda está na fase positivista, você vê aquela coisa do direito posto. Então, você não tem uma interpretação, você tem um judiciário mais tímido que está ali tão somente para aplicar as normas no seu sentido estrito, exatamente como elas estão ali. Tanto que Montesquieu diz aqui, ó, juiz boca de lei, o poder de julgar é tímido. Ele não pode fazer nada além de aplicar aquilo que já está na norma. Ele não tem o poder de conceituar, de interpretar, de aumentar ou restringir essas leis. Beccaria também faz um comentário, diz que não cabe aos juízes interpretar as leis. Mais uma vez, essa visão aí do judiciário tímido. Pode jogar o slide de novo. Aqui a gente entra também no positivismo clássico. O que é esse positivismo clássico? Ele começa a dar essa abertura para o judiciário. Então, a gente remonta aqui na teoria de molduras de Kelsen, né? Kelsen, grande pensador positivista. O que quer dizer a teoria das molduras de Kelsen? Só um minuto, gente. Pode voltar para cá, Eric. A teoria das molduras de Kelsen, ela vai aparecer no positivismo clássico, que é a ideia do quê? Você tem pensa numa moldura, certo? Uma moldura quadrada. Você tem ali os 4 cantos que dão a delimitação da interpretação. Então é o seguinte, a teoria das molduras, ela diz que é exatamente isso. Você pode interpretar, você pode reorganizar, você pode fazer o que você quiser com a norma, desde que você obedeça os limites desta. Então, a teoria da moldura é exatamente isso. É aquela ideia de que a moldura, aquele quadrado, tudo que está dentro dessa moldura, dentro dos limites da norma, você pode fazer o que você quiser, dar a devida interpretação, reestruturar a aplicação, mas você não pode fugir dos limites da norma. Certo? É nesse ponto que o juiz passa a ter uma maior liberdade de agir dentro do judiciário. Pode jogar mais uma vez aí. E para finalizar, nós temos aí a lógica formal. E o que é essa lógica formal, né, que a gente está aí no finalzinho? A lógica formal, ela é o mesmo que silogismo. Pode voltar para cá, Eric. Vou até colocar para vocês aqui, que esse já não vai ter no slide, gente. Vai ter que ser com a minha letra ruim mesmo. Um esqueminha para a gente entender, lembrar o que é o silogismo. O silogismo, nós temos 3 tópicos. Premissa maior. Vou escrever aqui. Premissa menor. E
síntese. Certo? E o que que isso quer dizer? A premissa maior, ela é a norma. A premissa menor, ela é a aplicação, é os fatos. E a síntese, a aplicação da norma aos fatos. A gente tem que atentar uma coisa aqui para o silogismo, que é o seguinte. Aqui a gente tem norma, sem o S, não tem o plural. A premissa maior é uma única norma, que vai sempre valer para um fato, para um caso. Então, assim, para cada caso, você tem a aplicação de uma única norma, nada mais. Então, aqui, a aplicação da norma. Lembre-se que não tem plural, não existe no silogismo mais de uma norma para você encaixar em cada caso, em cada fato. Ok? Ah, e é bom a gente falar, antes da gente entrar na hermenêutica, num outro ponto da hermenêutica tradicional, a gente tem que lembrar que essas interpretações que eu dei no começo, aquelas espécies da interpretação literal, sistemática, teleológica, ela é uma característica da hermenêutica tradicional, mas a gente usa ela até os dias atuais. Ok, pessoal? Pode jogar o slide aí. Ih, peraí, tem que dar o tempinho para tirar print? Vou dar um tempinho aqui para vocês, gente, se vocês quiserem anotar. 30 segundinhos, porque é bem pouquinho, para a gente poder entrar na questão das lacunas das normas jurídicas, como que era tratado aí na época da hermenêutica tradicional. Então, lembrando aqui só mais uma vez para vocês anotarem, premissa maior, a ideia de uma única norma para ser aplicada em cada caso, em cada fato. Premissa menor são os fatos e a síntese e a aplicação da norma aos fatos. Isso daqui é o silogismo. Ok, pessoal? Então, vamos voltar lá. Pode jogar o slide aí. Aqui a gente vai passar agora a falar de como preencher as lacunas, né, da norma dentro da hermenêutica tradicional. Ela também, né, já desde aquela época, enfrentam-se lacunas e problemas, né, na norma jurídica, e ela resolve pelas fontes do direito, exatamente como é feito nos dias atuais. A gente entra aí na parte das fontes do direito e as principais fontes utilizadas dentro da hermenêutica tradicional são essas 4 apontadas aí no slide. A analogia, costumes, princípios gerais do direito e a equidade. Relembrando bem rapidamente que a gente já estudou isso aí, é uma matéria que a gente vê em diversas disciplinas do direito, não só em filosofia, né? Então, a gente já sabe aí, vou só passar rapidinho um resuminho para a gente poder seguir aí com a matéria. A analogia, ela se aplica quando da vontade da lei, né? Ela usa do seu preceito legal e não regulam o caso apreciado. Então, a gente busca uma norma que aplica-se em casos semelhantes, ok? Então, a analogia, ela só pode ser feita em caso de casos semelhantes, ok? O segundo tópico, os costumes, que é regido pelo comportamento da sociedade, costumes aplicados pelo poder judiciário. Costumes da sociedade, gente, ok? Princípios gerais do direito, né? O conjunto de regras aí que fica implícito ou explícito no sistema jurídico, sem uma orientação geral do pensamento jurídico. E, por fim, a equidade, que é a forma de aplicar o direito, sendo o mais... Pode voltar para cá, Eric. Sendo o mais próxima possível do justo e do razoável. Beleza, pessoal? Aqui, por fim, a gente termina a hermenêutica tradicional e agora a gente passa a falar da hermenêutica contemporânea. Pode jogar o slide aí. Aqui nós temos os seguintes pontos. Vamos começar pela primeira coluna aqui, pós-positivismo, hard cases, decisionismo e mutação constitucional. Pode voltar para cá, Eric. A hermenêutica contemporânea, ela vai ser grandemente influenciada pelo pós-positivismo, que a gente já viu lá na frente, né?
que ele vai ampliar aí o rol de interpretação das normas, né? Colocando regras e princípios, não só uma coisa ou outra, fazendo aí um dualismo, né? As duas coisas podem coexistir. A gente vai falar de hard cases. Pode voltar para o slide aí, Eric. Nos hard cases, existe a problematização para cada fato de que só existe, a gente volta aqui nessa questão do silogismo, que ele vai cair com a ideia dos hard cases. Por quê? Aqui é o que eu falei para vocês prestarem bastante atenção. Como aqui a gente tem a aplicação de uma única norma para os fatos, para o caso. No caso dos hard cases, aí é que entra a problemática. Aqui acredita-se que você tem mais de uma norma para cada fato. Então, você tem aí 1, 2, 3, 4 normas que se aplicam e você tem que fazer aí, tem que ter a decisão, né, tomar uma decisão de qual melhor se encaixa nessa situação. É bem a questão da razoabilidade, né? E aí, a gente tem esse subtópico, decisionismo dentro do hard case, que é justamente que depende de quem vai decidir, né? Essa questão das normas que cabem dentro desse caso. Depende, se o juiz for julgar, o decisionismo é puramente dele. Se for um legislador, seja quem for, o decisionismo é exatamente isso. A questão depende de quem a decide. Pode voltar para o slide. Ali embaixo a gente tem também a mutação constitucional, que ela vai aparecer mais agora nessa fase da hermenêutica já contemporânea. E é a alteração da interpretação do texto constitucional. Pode voltar para cá, Eric. Então, assim, a mutação constitucional nesse sentido é você não vai mudar a letra da lei, você não vai fazer uma emenda, você não vai fazer nada. Você vai mudar a interpretação que é dada àquela norma que está na Constituição, ok? Então, essa é a questão da mutação constitucional. Você vai mudar só a interpretação que é dada àquela norma, mas ela continua com a mesma redação. Um exemplo é a mudança, por exemplo, da união estável, que hoje tem uma nova interpretação. A letra da lei na união estável, ela permanece a mesma. Então, ela teve essa modificação por meio da mutação constitucional. Pode voltar para o slide. Agora, aqui, bem importante, são as características, né, dessa nova hermenêutica, que é pautada aí no pós-positivismo. Nós temos o seguinte: substituição dos códigos pela Constituição, substituição da legalidade pela constitucionalidade. Ela muda da lógica formal para a lógica razoável. Existe também uma valoração dos princípios e a participação do conceito de dignidade humana e direitos fundamentais. Vou explicar bem brevemente para vocês aí, para a gente não perder muito tempo. Pode voltar para cá, Eric. Ainda hoje em dia existem os códigos? Existem, mas a gente tem que entender que agora o que passa a valer é a interpretação pela Constituição. Então, quando a gente vê esse segundo tópico, substituição da legalidade pela constitucionalidade, é exatamente isso que também significa o primeiro tópico. Apesar de nós termos ainda a questão dos códigos, a gente tem que se pautar pela Constituição. Por quê? Às vezes uma coisa é legal, mas ela não é constitucional. Então, a nossa premissa maior vai sempre se pautar na Constituição. Então, se não é constitucional, não tem legalidade. Então, a Constituição está aí acima dos códigos, mesmo que eles ainda existam. A gente tem essa substituição na hermenêutica contemporânea, ok? A gente vai da lógica formal à lógica razoável, que é exatamente isso aqui. Lógica formal, a gente sai da ideia de que só existe uma norma para cada caso concreto e passa para a lógica razoável, né? Mais de uma norma que se aplica a cada caso e a gente usa a questão da razoabilidade. Desculpa, pessoal. Essa questão da razoabilidade para a gente poder decidir o que melhor se aplica naquele caso concreto. Valorização dos princípios, que a gente deixa de lado o positivismo, né? Aquela coisa do direito posto, da vontade única, da instituição do Estado, né? Então, a gente passa para a valoração dos princípios, um maior entendimento, interpretação, e eles ganham também uma característica de norma.
Por fim, a participação do conceito de dignidade humana e direitos fundamentais. Eles começam a aparecer mais agora justamente pela valorização dos princípios. Não só esse, como os diversos outros, mas eles têm aí um destaque em especial. Bom, aqui eu dei para vocês um resuminho não tão rápido, né, sobre hermenêutica. Esses são os principais pontos que você tem que lembrar dentro da hermenêutica jurídica. Questão da hermenêutica tradicional, hermenêutica contemporânea, o que difere uma da outra. Esses são muitos tópicozinhos, acabam sendo chato, porque você tem que lembrar de cada conceito, de cada corrente, mas é muito importante para você entender aí essa interpretação das normas ao longo dos tempos. Todo esse apanhado bem geral, vou falar um pouquinho sobre os 5 filósofos mais citados nas últimas provas, dar um apanhadinho bem geral aí para vocês do que foi mais cobrado nesses últimos tempos. E se der tempo aí, a gente tenta fazer umas questões que eu separei para vocês, de acordo com esses filósofos aqui que eu vou citar, tá bom? Pode jogar aí no... O nosso primeiro filósofo que mais aparece nas questões no tema de hermenêutica jurídica é o Ronald Dworkin. O que a gente precisa saber sobre ele? Ele é um filósofo pós-positivista, ok? Tem grande relevância na filosofia contemporânea, mas tem grande relevância, né, na filosofia do direito contemporânea. Ele faz essa dualidade, né, do direito positivado. Ele não... Desculpa, gente, vou reformular aqui. Ele não acredita, ele não tira totalmente a ideia do direito positivado. Ele acredita que ele exista, que ele tem que existir por uma questão de garantia jurídica, uma segurança jurídica. Mas as normas legais, elas devem ser interpretadas de acordo com os valores da justiça. Pode voltar aqui, Eric. Então é aquela coisa, ele sabe que a gente precisa do direito positivado, né, do direito posto ali, escrito, para a gente poder ter uma segurança jurídica na hora de aplicar, para não ficar aquela coisa só dos costumes, né, uma coisa muito... a gente pode dizer até meio banalizada. Então, ele acredita, sim, na segurança jurídica do positivismo, mas ele acredita que a interpretação deve ser feita a partir dos valores. Então, é aí que ele já começa a se desprender dessa ideia, né, do direito posto. Ele começa a falar mais em princípios, ele vai diferenciar aí regras de princípios. Pode colocar o slide. Aqui tem na tabelinha, ó, diferença de regras e princípios para o Dworkin. Ele acredita que as regras e os princípios são normas jurídicas, mas possuem estruturas e lógicas distintas. E o que isso quer dizer? Vamos lá, ó, regras. Funciona da base do tudo ou nada. E os princípios, é aplicado conforme seu peso e importância através de um sopesamento de valores. O que é essa questão do tudo ou nada em regras? É a questão da validade da norma. Ou ela é válida e por isso ela é obrigatória e aplicada, ou ela é inválida, não deve ser aplicada, não existe essa obrigação, acabou. Então ela gira em torno desse tudo ou nada justamente na validade. Ou ela é, ou ela não é. Ou ela existe, ou ela não existe. Ou ela pode ser aplicada, ou ela não pode ser aplicada. O que difere, logicamente, dos princípios, que ele é aplicado conforme seu peso e importância, né? Então, assim, o que é essa questão do peso e a importância? É que não tem obrigação. Ela serve só como contribuição para as razões, para o favor de algumas decisões. Então, assim, quando necessário, aplica-se essa interpretação. Aqui alguns outros tópicos que é interessante, a gente não precisa se aprofundar muito, é só para vocês terem uma noção do que é cobrado mesmo na prova. Descreve as regras. Descreve uma situação fática, pode ser diretamente aplicada, impõe, proíbe ou permite de forma definitiva. É bem aquela coisa, o que está na lei deve ser seguido, é isso, acabou. E os princípios não. Que a gente pode ver, ó, expressa um valor ou uma diretriz, carece de uma maior densificação para ser aplicado e exige a realização da melhor maneira possível do valor nele contido dentro das possibilidades fáticas. Então, ele pode ser aplicado, ele tem esse valor de norma jurídica, mas ele precisa de uma maior atenção na hora de ser utilizado. Ok? Esses são os pontos mais importantes para o Dworkin. Tá bom, galera? O segundo
filósofo que eu separei para vocês foi o Hans Kelsen, que eu já até citei brevemente há um pouco atrás, né, sobre a teoria das normas. Pode jogar o slide aí. Eu até cito aqui novamente. Hans Kelsen é um filósofo positivista. Ele foi um grande positivista, inclusive. Ele traz na sua obra Teoria Pura do Direito todo o seu pensamento positivista elencado nessa obra. É uma obra que aparece muitas vezes nos exames, muito importante, não só, como eu falei, apenas dentro da filosofia do direito. Então, essa obra, Teoria Pura do Direito do Kelsen, é muito importante para qualquer estudante de direito. E o que ele vai aqui, ó, o que ele vai defender? Ele tem dois pensamentos. A hierarquia das leis pela estrutura da pirâmide, como todos vocês já devem conhecer, né? A pirâmide de Kelsen, que a Constituição está acima de tudo, né? Aí a gente tem abaixo as outras leis. Então, sempre ficar atento à estrutura piramidal de Kelsen. E a teoria das molduras, que eu já falei, né? Lá mais brevemente, aquelas coisas que você tem que sempre respeitar os limites da norma. Inclusive, vou até colocar aqui no cantinho. Não sei se todo mundo acaba entendendo mais fácil. Mas a ideia de moldura. Eu tenho aqui a minha moldura. Tenho 4 lados. Tudo que está aqui dentro é norma. Tudo que está aqui dentro, delimitado por essa moldura, que aqui seriam os limites da norma, tudo que está aqui dentro você pode interpretar da maneira que puder, da maneira que você quiser, desde que respeite os limites da norma. Então é sempre isso. A ideia da teoria da moldura é respeitar os limites da norma na hora de interpretar. E aplicar, é claro. Teoria das molduras. A gente tem aí, né, a liberdade para interpretar. O juiz ele tem uma liberdade de criação a partir de agora. Então, assim, mesmo quando a gente fala que o positivismo ela é uma corrente mais fechada, né, essa distinção de você não ter, do judiciário ser mais tímido e tudo mais, o juiz ainda começa a ter uma liberdade para poder interpretar essas normas por conta da teoria da moldura. Não pode ultrapassar esses limites, mas ele já começa aí, a gente já começa a ver uma maior abertura dentro do judiciário e do poder de criação dos juízes. Pode jogar o slide aí. Terceiro filósofo mais cobrado, Norberto Bobbio. Aqui a gente pode falar bem rapidinho dele. Eu vou ler para vocês aqui esse esqueminha que eu deixei aqui embaixo, que eu acho que está bem didático, dá para a gente entender. Bom, o Bobbio ele se autodenominava militante da razão, né? Ele tem um pensamento pautado totalmente no juspositivismo, né? Ele vem, inclusive, da escola de exegese, que eu já falei para vocês, né? Que foi um dos pioneiros do pensamento positivista. Então, esse é o Bobbio, e o que mais cai está dentro desse esqueminha que eu vou ler aqui para vocês. Ele preconizava a multiplicação das codificações de modo a eliminar as lacunas da lei. Então, é através das codificações, dos códigos que eu falei lá atrás, que ele tentava eliminar os tipos de lacuna que a gente enfrenta desde sempre, nas leis. O segundo ponto é que ele utilizava a analogia para descobrir a norma oculta, dada pela vontade do legislador, mas não aparente no texto legal. O que eu falei anteriormente, da questão das fontes do direito para preenchimento das lacunas, ele utilizava-se da analogia. Terceiro ponto, interpretação mecânica fundada na evidência do sentido literal do texto. E, por fim, utilizava outros métodos interpretativos apenas para tornar clara a vontade do legislador. Legitimação única da autoridade da lei, na medida em que é esta vontade legitimada pela vontade geral do povo. Então, aí pode voltar para cá. Essas são aí as principais características do Bobbio, só que assim, isso é mais uma dica. Eu não tenho nem como me aprofundar muito em Bobbio, porque ele é cobrado em todos os temas da filosofia do direito. Então, ele vai aparecer muito em direito moral e justiça, ele vai aparecer muito em hermenêutica jurídica, em juspositivismo. Então, assim, qualquer área do direito ele pode cair. Nós temos diversos pensamentos, diversas correntes defendidas por Bobbio.
Então, assim, eu acho que é um autor que vale a pena, às vezes, a gente aprofundar um pouquinho mais os estudos, porque ele pode vir de todos os lados, tá? Mas na hermenêutica ele também aparece bastante. Pode jogar o slide. O quarto filósofo é o Hart, né? Que ele tentava o quê? Ele tentava compreender e explicar o direito como sistema normativo, como vocês podem ver aí. E como que ele se utilizava disso? Através das seguintes características: linguagem, coação, poder e moral. Então, ele vai explicar o direito a partir dessas características. Ele é um grande defensor do positivismo, mas ele não nega os sistemas jurídicos contemporâneos e os seus eventuais problemas, né, de questão de lacuna, interpretação e afins, mas ele ainda tem o seu pensamento pautado no positivismo. Ele defende a ideia da textura aberta das normas. O que é isso? É quando o direito é parcialmente indeterminado. Para ele, o direito ele é parcialmente indeterminado. E algumas normas, elas podem conter o quê? Termos vagos, genéricos, e para isso, o juiz ele vai ter que atuar discricionariamente. Então, é isso que é a textura aberta das normas. É quando o juiz tem que atuar discricionariamente para poder conter os vazios normativos que existem, né? As lacunas. E aqui vou mudar já o slide direto para vocês. O último filósofo, Miguel Reale, muito cobrado também como Bobbio nos diversos temas da filosofia do direito. Então, eu acho muito importante vocês estudarem também Miguel Reale. Miguel Reale ele vai defender a teoria tridimensional do direito, que seria o quê? É a demonstração de que o fenômeno jurídico ele vai decorrer de um fato social, tá? Ele recebe uma carga de valoração humana antes de se tornar norma. Então, o que seria essa teoria tridimensional? Seriam três coisas: o fato, o valor e a norma. Então, você tem o fator um fato social, né, que vai ajudar a criar aquela norma. Ela vai dar, por conta disso, ela vai ter a valoração humana e ela vai, então, criar a norma. Então, você tem aí dentro da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, fato, valor e norma como as principais características, né? Eles são o quê? Eles são interligados entre si, mas em diferentes momentos. Ele explica a essência do fenômeno jurídico. Tá bom, pessoal? Esses são... Pode voltar para cá, Eric? Esqueci disso. Então, esses são os 5 filósofos mais cobrados. Deixa eu ver se ainda dá tempo. Tem ainda, né, Eric? 5? Então, gente, eu separei 4 questões pra gente fazer, mas não vai dar tempo, eu só tenho mais 5 minutos. Então, eu vou jogar só a primeira questão pra vocês mesmo, pra gente poder aí fazer esse finalzinho e pelo menos uma questão pra vocês terem uma noção do que é cobrado em hermenêutica jurídica. Pode jogar aí, Eric. Então, vamos lá. Essa questão aqui é do 20º exame, de 2016, e diz o seguinte: o raciocínio analítico é típico do pensamento jurídico. Esse é um tema debatido por vários teóricos e filósofos do direito. Para Norberto Bobbio, na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, trata-se de um método de autointegração do direito. Assinale a opção que, segundo esse autor, apresenta o conceito de analogia. Letra A. Subsunção de um caso, premissa maior, a uma norma jurídica, premissa menor, de forma a permitir uma conclusão lógica e necessária. Letra B. Existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. Letra C. Raciocínio em que se produz como efeito a extensão de uma norma jurídica para casos não previstos por esta. E por último, letra D, decisão, por meio de recurso, às práticas sociais que sejam uniformes e continuadas e que possuem previsão de necessidade jurídica. Vou deixar aí um tempinho para vocês poderem fazer.
Vou voltar para cá, Eric. Então, responderam? O que a gente tem que saber aí, né? Que o que a gente tem que lembrar, o que eu já falei anteriormente, né? Que é o que pede a questão aqui, ó. Assinale a opção que, segundo esse autor, apresenta o conceito de analogia. Eu já falei lá atrás, né? Dentro das fontes do direito, preenchimento das lacunas do vazio normativo. Então, a gente precisa entender, lembrar o que é analogia. Analogia você aplica em que um caso em que não existe uma norma específica para um caso. Então, você vai utilizar-se de casos semelhantes para você poder fazer a aplicação de uma norma naquele caso em que não há nenhum tipo de aplicação já específica. Então, é exatamente aqui, ó. Deve-se haver semelhança entre os dois casos. Pode-se aplicar analogia para beneficiar o réu, mas deve haver situações semelhantes. Lembra da semelhança entre os casos para aplicação da analogia. Então, aí a resposta certa seria, pode jogar aí no slide, letra B. Existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. Ok, pessoal? Pode voltar para cá, Eric. Por que não seria a letra A, né? Aqui a letra A. Subsunção de um caso, premissa menor, a uma norma jurídica, premissa maior, de forma a permitir uma conclusão lógica e necessária. Não seria, porque a gente estaria falando de lógica formal, né? O silogismo, né? A gente relembra o silogismo que eu falei aqui para vocês diversas vezes. E ainda aqui, se não me engano... Ah, não, tá certo. Tá aqui. Um caso, premissa menor é o fato, premissa maior a norma única, né? De forma a permitir a conclusão lógica e necessária. Então, não seria A, porque aqui não fala de analogia, sim de silogismo. Não seria a letra C. O que tá... Peraí. O que fala a letra C? Raciocine que se produz como efeito a extensão de uma norma jurídica para casos não previstas por esta. Não seria a letra C, porque aqui a gente está falando de interpretação extensiva, né? Que eu já falei lá anteriormente, expressão extensiva, quando você não tem o efeito desejado na norma, você vai ampliar o entendimento e a interpretação dessa norma para poder trazer coerência na hora da sua aplicação, tá? E não seria a letra D, porque está ligado ao costume, né? Decisão por meio de recurso às práticas sociais que sejam uniformes e continuadas e que possuam previsão de necessidade jurídica. Então, não seria D, porque a gente está falando de costume. Então, a resposta certa é a B. Existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. Bom, pessoal, essa foi a nossa monitoria de hoje. Vou dar uma dica para vocês tentem fazer bastante questões, apesar de serem só 2, 3 questões, né, cobrada na ordem, porque costumavam ser 3 questões, essa última prova, 23º exame, né, ele veio com uma temática diferente, um pouquinho ali na área de ética, filosofia. Então, assim, estudem também pelas questões, porque são muitos filósofos, são diversas obras cobradas que nem sempre a gente tem como ler essa obra inteira, entender todos os conceitos abordados por cada um deles. Então, eu acho aí que na hora do seu estudo vai ajudar bastante você fazer essas questões. Inclusive, tem mais 3 aí no material que já foi disponibilizado para vocês, que eu acho que vai ser bem legal para vocês treinarem aí para a prova de vocês. Bom, gente, essa foi a minha monitoria de filosofia do direito com foco no tema hermenêutica jurídica. Espero que eu tenha ajudado vocês. Beijinhos e até a próxima!